essas matérias. Vamos imaginar que o presidente crie uma lei delegada versando não só sobre esses temas autorizados, mas ele aproveita aquela lei delegada e trata de direito econômico, de direito agrário, de direito urbanístico. O artigo 49, inciso 5º da Constituição diz o seguinte: o Congresso Nacional pode editar um decreto legislativo sustando os efeitos dessa lei delegada na parte em que ela transcendeu os limites da delegação legislativa. Ou seja, o presidente foi autorizado a criar uma lei sobre os temas X, Y, Z, e ele cria uma lei sobre os temas A, B, C, D, E, F. Houve o quê? Uma transgressão ao texto da Constituição. Então, o Congresso pode, no uso do controle repressivo político, criar, com base no artigo 49, inciso 5º, um decreto legislativo suspendendo os efeitos, pelo menos de parte, dessa lei delegada. Outro exemplo de controle repressivo político é o que ocorre no curso de uma medida provisória. O presidente da República edita uma medida provisória, conforme artigo 62, parágrafos 5º e 9º, o Congresso designará uma comissão mista de parlamentares para analisar essa medida provisória. Esse parecer da comissão mista de parlamentares é considerado exemplo de controle repressivo político de constitucionalidade. Então, nós temos o controle repressivo, normalmente judicial, mas também temos exemplos de controle repressivo político, como nos casos dos artigos 49, inciso 5º, 62, parágrafo 5º, combinado com o parágrafo 9º da nossa Constituição. Bem, eu disse a vocês que o controle preventivo, ele é normalmente político, o que faz todo sentido. Mas no Brasil também firmou-se uma jurisprudência permitindo, excepcionalmente, que esse controle preventivo seja eventualmente judicial. O Supremo Tribunal Federal, utilizando como base o artigo 5º, inciso 54 da Constituição, que versa sobre o devido processo legal e também é considerado o núcleo do devido processo legislativo, criou a jurisprudência, permitindo que o parlamentar, no curso de um processo legislativo inconstitucional, possa acionar a Corte Constitucional do país por meio de um mandado de segurança. Então, um parlamentar, caso se depare com um projeto de lei inconstitucional, com uma proposta de emenda violadora da Constituição, pode impetrar um mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal, permitindo que o Supremo se manifeste no curso de formação desse projeto de lei ou dessa proposta de emenda. Esse mandado de segurança, ele é exclusivo do parlamentar. Nós, cidadãos, não podemos impetrar ICMS. Os partidos políticos também não possuem legitimidade para ingressar com esse mandado de segurança em juízo. Ele é exclusivo do parlamentar. Isso porque é o parlamentar, seja ele um deputado, um senador, que possui o direito líquido e certo de participar de um processo legislativo compatível com a Constituição. Ao se manifestar durante esse mandado de segurança, a respeito do projeto de lei ou da proposta de emenda, estamos diante, de uma manifestação judicial do Supremo Tribunal Federal durante o processo legislativo. Ou seja, um exemplo de controle preventivo judicial de constitucionalidade. Esse mandado de segurança, pessoal, só tramitará enquanto o parlamentar for parlamentar,
e enquanto o processo legislativo estiver em andamento. Se no curso desse MS o parlamentar perder o cargo ou o processo legislativo encerrar, dando ensejo a uma lei ou a uma emenda, esse mandado de segurança será extinto sem decisão de mérito. Portanto, relembrando, o controle preventivo é normalmente político, mas pode ser, eventualmente, judicial, por meio do mandado de segurança impetrado por parlamentar. O controle repressivo é normalmente um controle judicial, mas eventualmente também pode ser um controle político, como nos exemplos, né, da lei delegada e da medida provisória. Muito bem, pessoal. Nesse momento, nós vamos agora falar sobre os dois sistemas judiciais de controle de constitucionalidade que temos no país. O difuso, inspirado no direito norte-americano, e o concentrado, que buscou inspiração no direito europeu. Bem, o controle difuso, com relação ao órgão de realização, é um controle aberto, é um controle que pode ser feito pelo juiz de direito, pelo juiz federal, pelo juiz trabalhista, pelo juiz eleitoral, pelo juiz militar, pelo TJ, pelo TRF, pelo TRT, TRE, tribunais militares, STJ, TST, TSE, Superior Tribunal Militar e o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro, com atividade jurisdicional, podem realizar o controle difuso de constitucionalidade no julgamento dos casos concretos submetidos à sua análise. No habeas corpus se realiza controle difuso no mandado de segurança, no recurso extraordinário, numa ação eleitoral. Esse é um controle, como o nome diz, aberto, difuso, espalhado. Bem, quem pode suscitar no bojo de um caso concreto a realização desse controle difuso? A parte, o autor, o réu, o recorrente, o recorrido, um terceiro interessado, o Ministério Público. Se ninguém provocar o judiciário, naquele caso concreto, a realizar a fiscalização das leis, o próprio juiz ou tribunal de ofício pode, no momento da fundamentação da sua decisão, aplicar uma lei que entenda ser compatível com a Constituição ou deixar de aplicar uma lei realizando o controle difuso de constitucionalidade. Que tipo de norma está sujeita a esse controle difuso? Bem, o objeto é muito extenso. Qualquer norma produzida no país, seja ela primária, seja secundária, seja federal, estadual, distrital, municipal, pré ou pós-constitucional, todas as normas criadas no país podem se sujeitar a esse controle difuso de constitucionalidade. O objeto não é delimitado como ocorre no controle concentrado. Quanto à sua forma, no sistema difuso, nós temos a via chamada de incidental, a via de exceção, de defesa. Por que essas expressões? Vejam só, quem entra com uma ação de alimentos quer, ao final, que os alimentos sejam fixados, não é verdade? Quem ingressa com uma reclamação trabalhista quer que os direitos, ao final, sejam, né, efetivados. Então, a inconstitucionalidade de uma lei, numa ação de alimentos, numa reclamação trabalhista, é analisada de forma secundária, de forma incidental. Essa parte da inconstitucionalidade não estará na parte dispositiva da decisão, que é a parte onde o juiz, né, decide o mérito, julga aquilo que foi de fato pleiteado, fixa os alimentos, determina que a empresa pague os direitos trabalhistas que não foram pagos. Não, o controle de constitucionalidade difuso, ele é realizado na via incidental,
ou seja, na fundamentação da decisão, o juiz ou, eventualmente, o tribunal poderá declarar a inconstitucionalidade da lei ou deixar de aplicar a lei justamente porque ela fere a nossa Constituição. Via de regra, os efeitos do controle difuso de constitucionalidade, sob o ponto de vista subjetivo, são efeitos interpartes, ou seja, valem apenas para as partes daquele processo, daquela decisão. Normalmente, quanto aos efeitos temporais, no controle difuso, justamente por inspiração norte-americana, adota a teoria da nulidade. Então, uma lei inconstitucional é considerada nula de pleno direito, podendo eventualmente existir a modulação temporal dos efeitos da decisão. Então, meus caros, o controle difuso, ele é incidental, ele é do caso a caso, é um controle realizado na fundamentação das decisões, não tem um objeto muito delimitado e os seus efeitos são mais contidos, né? São efeitos que valem, regra geral, para as partes. Controle concentrado tem características muito distintas. Esse modelo, inspirado no direito europeu, ele visa defender diretamente a supremacia da nossa Constituição. É um controle que não tem um rol muito amplo de legitimados. Como iremos ver nas próximas aulas, essas ações se esgotam no artigo 103, incisos 1 a 9 da Constituição, quanto à sua legitimidade ativa. Não se desiste das ações do controle concentrado, porque desistir de uma delas seria desistir da nossa Constituição. E a gente não pode desistir da Constituição brasileira, não é verdade? Então, nas ações do controle concentrado, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, arguição de descumprimento de preceito fundamental, não se desiste do pedido. Uma vez provocada a jurisdição constitucional, o autor até pode abandonar a ação, mas ela irá tramitar por impulso oficial, em defesa justamente da supremacia da nossa Constituição. Não há legitimidade ativa popular. O rol é fechado nesse artigo 103, mas o controle concentrado admite a atuação do amicus curiae, o amigo da corte, o amigo da boa decisão. Entidades representativas de interesses que estejam sendo discutidos em uma dessas ações poderão levar ao Supremo Tribunal Federal um pedido de atuação como amicus curiae. E o amicus curiae pode fazer o que no controle concentrado? Pode apresentar pesquisas, estatísticas, perícias, pode realizar uma sustentação oral. Para o Supremo Tribunal Federal, o amicus curiae é um instrumento de pluralização do debate, de democratização do controle de constitucionalidade brasileiro. Então, a sua atuação é muito significativa. Bem, no controle concentrado, nós temos, via de regra, uma análise em abstrato da norma. Enquanto o controle difuso é feito caso a caso, é um controle concreto, o concentrado não. Ele é um controle abstrato. Por que se ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade em face de uma lei que viola o texto constitucional? Porque não se permite no país que nenhuma lei possa vigorar caso confronte a nossa Constituição. Então, no controle concentrado, a análise é feita de forma mais abstrata.
é a lei em tese ou a falta da lei em tese, no caso da ADO. Como disse, não há desistência do pedido. E aqui um ponto também muito importante. No processo civil, processo subjetivo em geral, vigora o princípio da congruência da distrição. O juiz, em regra, está distrito àquilo que lhe foi pedido. Não pode decidir a menos ou a mais, não é, daquilo que lhe foi solicitado. No controle concentrado no plano federal, o Supremo também aplica o princípio da congruência. Mas como o que está em jogo é a supremacia da Constituição, muitas vezes a gente encontra uma flexibilização desse princípio. Então, turma, o Supremo pode perfeitamente declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da lei que não foram impugnados na petição inicial. É a teoria da inconstitucionalidade por arrastamento, também conhecida como inconstitucionalidade por atração ou até mesmo por reverberação normativa. Um exemplo, imaginem que o autor de uma ADI tenha ingressado com a ação, pleiteando a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1, 2 e 3 de uma determinada lei. Ao analisar o caso, os ministros verificam que os artigos 4, 5 e 6 dessa lei são tão inconstitucionais quanto os artigos 1, 2 e 3. Bem, em nome da segurança jurídica, da economia processual e principalmente da supremacia da Constituição, o que o STF pode fazer nesse caso? Adotar a teoria da inconstitucionalidade por arrastamento, por atração, por reverberação normativa e declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1, 2 e 3, mas também aproveitar aquele momento e declarar a inconstitucionalidade dos artigos 4, 5 e 6. Ou seja, há um abrandamento do princípio da congruência no controle concentrado de constitucionalidade. Um ponto muito importante também associado a essa teoria geral é o seguinte: eu disse a vocês que, num caso concreto, qualquer juiz ou tribunal pode aplicar ou deixar de aplicar uma lei que entenda violar a Constituição. Perfeito. Mas em um tribunal, TJ, TRF, STJ, Supremo, será que um julgador, um desembargador, um ministro, isoladamente, poderá declarar a inconstitucionalidade de uma lei? Bem, nós temos desde 1934, no constitucionalismo brasileiro, a vigência do princípio da reserva de plenário, ou como os norte-americanos chamam, a regra do full bench. E o que significa? O artigo 97 da Constituição diz que somente pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou do seu órgão especial, uma lei pode ser declarada inconstitucional. Então, se exige um quórum especial para que, em um tribunal, se declare a inconstitucionalidade de uma lei. Nem todo tribunal tem órgão especial, mas o artigo 93, inciso 11 da Constituição diz que os tribunais mais numerosos podem perfeitamente criarem os seus órgãos especiais. Então, pessoal, para que a declaração de inconstitucionalidade, seja no sistema difuso, seja no sistema concentrado, ocorra por meio de um tribunal, há necessidade de se observar esse quórum de maioria absoluta, seja do pleno ou do órgão especial. O Supremo é composto por 11 ministros,
Qual é a maioria absoluta de 11? 6. Então, em regra, a declaração de inconstitucionalidade, ela precisa partir de pelo menos 6 ministros do Supremo. E isso vale para os demais tribunais também. O artigo 949, parágrafo único do Código de Processo Civil, diz, entretanto, o seguinte, que órgãos fracionários, como as câmaras, as turmas, poderão, eventualmente, declarar a inconstitucionalidade das leis em 2 casos. Se houver precedente do próprio tribunal, pela inconstitucionalidade da norma, ou precedente do Supremo Tribunal Federal. Então, temos o seguinte, conforme o artigo 97 da Constituição. Para declarar a inconstitucionalidade de uma lei, há necessidade da maioria absoluta dos membros de um tribunal, seja esse tribunal um tribunal de segunda instância ou até mesmo um tribunal superior. Regra geral, os órgãos fracionários não podem declarar a inconstitucionalidade das leis, com exceção das situações do artigo 949, parágrafo único do CPC. Órgãos fracionários, como turmas, câmaras, poderão declarar a inconstitucionalidade das leis ou deixar de aplicar leis que entendam violar a Constituição, se houver precedente do próprio tribunal ou do Supremo Tribunal Federal. Fez sentido, minha gente? Muito bem. Agora, iremos dar uma olhadinha num quiz que eu preparei para vocês, para verificarmos, né, se o que foi, né, visto até agora foi de fato aprendido, hein? Vamos checar o nosso quiz constitucional nesse momento? Muito bem. No que tange ao controle de constitucionalidade brasileiro, pode-se afirmar que: letra A, é vedado ao juiz no controle difuso declarar de ofício a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo? Não, pessoal. Juízes e tribunais podem sim declarar de ofício a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, não é mesmo? Então, a letra A está incorreta. Letra B, não se admite a desistência em nenhuma das ações do controle concentrado de constitucionalidade. Opa! Essa é a alternativa correta. Não se desiste da Constituição. Não se desiste da supremacia do texto constitucional. A letra C diz o seguinte: no controle difuso, o juiz só poderá analisar a inconstitucionalidade de lei federal. Não, como dissemos, no controle difuso não há um objeto muito delimitado, qualquer tipo de norma, federal, estadual, municipal e distrital, poderá ser impugnada por meio desse sistema. Então, a letra C está incorreta. A letra D diz: é vedada a intervenção do amicus curiae no controle concentrado. Não, na verdade, é permitida a atuação do amicus curiae justamente para pluralizar o debate constitucional. Então, o gabarito dessa primeira questão é a letra B. Vamos agora ao segundo quiz. A respeito dos modelos difuso e concentrado de controle de constitucionalidade, ambos encampados pelo sistema constitucional brasileiro, é correto afirmar que: letra A, o controle difuso pode ser realizado por qualquer órgão jurisdicional, com exceção do Supremo Tribunal Federal. Essa alternativa está incorreta, porque o Supremo também realiza o controle difuso de constitucionalidade. Letra B, o controle difuso somente pode ser realizado pelos tribunais, observada a reserva de plenário, não pelos juízes de direito. A primeira parte está correta, porque no âmbito dos tribunais, o controle difuso precisa observar a reserva de plenário, mas ele também pode ser realizado
pelos juízes de direito. Portanto, essa letra B está incorreta. Letra C, o controle concentrado pode ser realizado por todos os órgãos jurisdicionais de qualquer instância. Está errado porque o controle concentrado no plano federal é feito pelo Supremo, no âmbito estadual pelo TJ e no plano distrital pelo TJ do Distrito Federal. E a letra C, que é a correta, diz: o controle concentrado é realizado pelo Supremo e pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Alternativa correta. Agora nós vamos para a questão de número 3. O sistema difuso de controle de constitucionalidade foi inspirado no direito europeu. Não, o europeu inspirou o controle concentrado, africano não. Letra C, norte-americano ou estadunidense, correto. Letra D está incorreta porque afirma que seria o direito árabe. Gabarito, letra C. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro e encontrarei todos vocês nas próximas aulas sobre jurisdição constitucional. Muito obrigada. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça. Hoje eu tenho algumas orientações e dicas para os empreendedores que estão buscando obter crédito para os seus negócios. Tanto para a operação, quanto para a ampliação dos seus negócios, microempreendedores individuais, micro e pequenos empresários não só podem, como devem acessar linhas de crédito específicas, tanto para o segmento quanto para a finalidade que se quer alcançar com os recursos. De uma forma geral, sempre existirá uma linha de empréstimo que combine com a sua necessidade e possibilidade de pagamento. Entretanto, essa é uma decisão que deve ser feita com muito cuidado e planejamento. E, principalmente, é também muito importante analisar qual é a real necessidade do empréstimo ou financiamento, antes de fazer a solicitação em instituição financeira. Pesquise qual linha e instituições financeiras melhor atendem ao seu projeto e elabore um plano de negócios. Eu sugiro aqui alguns passos. O primeiro deles é identificar a necessidade de crédito. É importante ter claro o valor do financiamento e a finalidade de aplicação daqueles recursos. Você quer ou precisa comprar uma máquina, equipamento, matéria-prima, A sua necessidade é aumentar a estrutura física? Então, para cada um dos objetivos, você vai ter linhas específicas e, portanto, é preciso ter muita certeza e clareza sobre esse planejamento. Segundo, busque informações e escolha a instituição financeira. Informe-se sobre as linhas de financiamento que melhor se enquadram nas necessidades de crédito identificadas por você. Depois, procure quais são as instituições financeiras que operam essas linhas de crédito. Essa pesquisa é extremamente importante, porque as condições de custos, prazos e limites, por exemplo, podem variar bastante de instituição para instituição. Então, fiquem atentos. Terceiro ponto, analise fatores de restrição. É imprescindível estar com todos os fatores de restrição, como situação legal, garantias, capital próprio, por exemplo, adequados às exigências das instituições financeiras. Uma quarta orientação, elabore um plano de negócios. Você vai ter que mostrar às instituições financeiras que o seu projeto é financeiramente viável. O melhor modo de fazer isso é apresentando um plano de negócios. Não esqueça, algumas instituições financeiras solicitam que o estudo de viabilidade do projeto seja realizado com uma ferramenta, um aplicativo da própria instituição.
Então organize. Quinto, né,